porque que acreditam que o homem existe em três partes. É importante falar também que, mesmo dicotomistas e tricotomistas, entendem que a Bíblia, ela divide o homem sendo três partes em duas partes. A Bíblia trata o ser humano como um ser inteiro. Eu só sou ser humano se eu tiver com a parte material e a parte imaterial. A parte material e imaterial é o que os tricotomistas e dicotomistas concordam. Nós temos uma parte material que é o corpo e uma imaterial, que para o dicotomista corpo ou alma e para o dicotomista corpo alma ou espírito, e para o tricotomista alma e espírito. Então a antropologia, não sei se todos sabem, a antropologia é o estudo do homem como um ser. Antropologia, estudo. Então existe a antropologia no mundo secular que estuda o homem. Então vai estudar toda a estrutura do homem, como o homem age, como o homem pensa, em cada localidade que ele vive. E essa é o estudo da antropologia. Como a gente fala de antropologia bíblica, a gente vai falar sobre a estrutura do homem. Mas eu tentei colocar uma imagem aqui, porque eu tento ver o homem através da Bíblia, utilizando também a ajuda da filosofia, como o pastor falou. Então nós vamos falar sobre a tricotomia. O texto de Gênesis, quando ele fala sobre a criação do homem, em Gênesis 2:7, fala assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. No nosso NVT fala que o homem foi feito ser vivo. Então, desse texto aqui, existem várias interpretações. A interpretação que praticamente é unânime é o quê? O homem foi feito do pó da terra, então ele tem um corpo. E Deus soprou nele o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. Então ele tem algo que não é material, que é imaterial. Algo que a gente não vê, que não é tangível. Então nós temos uma parte material e imaterial. Porém, os tricotomistas, eles entendem o quê? O sopro de vida de Deus foi quando Deus soprou nele o Espírito, que não só é fôlego de vida. O Espírito tem outras funções que nós vamos ver aqui na frente. E aí então ele foi feito alma vivente, ou seja, quando fundiu o Espírito ao corpo, surgiu a alma humana. Então o que é o homem? É a alma, o Espírito, o corpo? Não, o homem são os três juntos, e não dá para a gente saber aqui diferenciar os três. Tá? A gente só fala isso para poder dividir, para poder entender. Porém, não dá para dissociar, principalmente a alma e o Espírito, mesmo os tricotomistas. Existem várias interpretações, porque é muito sutil alma e Espírito. Tanto que existem dicotomistas que acreditam que é a mesma coisa. Então a gente vai tentar explicar aqui de uma forma mais simples para os irmãos. Então nós temos dois textos principais aí, que é usado na tricotomia. Dependendo da interpretação, né, a gente tem aí os dicotomistas que rebatem esses textos. Nós temos Tessalonicenses 5:23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala para os filipenses: espírito, e alma, e corpo. É certo que como os dicotomistas eles vão dizer, nós temos aqui o corpo, isso aqui é só uma exemplificação, tá? Como eu disse, isso aqui a gente não consegue separar. Esse vermelho está aqui também, o amarelo, está tudo misturado. Então, assim, esse texto, Paulo não está tratando aqui se o ser humano é dicótomo ou tricótomo. Paulo está querendo dizer que o ser humano inteiro precisa ser irrepreensível. Só que nessa retratação do ser humano inteiro, ele coloca uma coisa que os tricotomistas acreditam, é o jeito que ele acredita que é o ser humano. Ele disse o espírito, e a alma, e o corpo. Aí vamos dizer o seguinte: não, mas isso é uma linguagem hebraica, porque os hebreus eles costumavam repetir sinônimos para enfatizar alguma coisa.
Então ele repetiu o espírito e alma como sinônimo. Tá, mas por que o corpo não tinha um sinônimo? Então o corpo tinha menos importância. O espírito e a alma é mais enfatizado e o corpo não precisa tanto ser irrepreensível. É uma coisa que parece que não entra. Você fala assim, não, ele falou espírito e alma para enfatizar o espírito e alma, tá, mas o corpo não ficou enfatizado. O corpo, então, ele pode ser mais ou menos irrepreensível, pode deixar. E aí, por exemplo, Jesus, quando ele fala que você tem que amar a Deus de todo o seu corpo, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, aí sim você entende essa linguagem de sinônimo para poder enfatizar. Por quê? Ele tanto enfatizou a alma, ele falou assim, a alma, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Mas ele enfatizou o corpo também, ele falou de todo o seu corpo e de todas as suas forças. Ele fez uma repetição ali que os hebraístas costumavam fazer. A gente vê bastante isso em Salmos, que ele repetem ou as mesmas palavras, ou palavras diferentes no mesmo significado, para dar uma ênfase naquilo que ele quer ensinar. Então, os tricotomistas entendem o quê? Que quando Paulo fala aos Tessalonicenses, apesar dele não estar infundindo uma doutrina e querendo ensinar aos Tessalonicenses que que o ser humano é tricotômico, trava-línguas, ele traz aquilo que ele acredita, porque se ele não acreditasse, ele não ia falar desse jeito. Ele ia falar, não, que todo o espírito e o corpo, ou toda a alma e o corpo de vocês sejam irrepreensíveis. Então, essa é a primeira fala. Os irmãos podem levantar a mão, tá? Para discordar, concordar ou perguntar. Já pode. Pode. Se quiser perguntar, pode, mas a gente já vai administrando o tempo. É. Só se for pergunta muito difícil, espera o pastor quando você vem. Pode falar. Não, vou te falar um pouco, mas é melhor já perguntar? Então? Pode ser. Então, já dizendo que eu sou da sua teoria, eu tenho seu lado espiritualista, né? Eu concordo que é corpo ao espírito. Não sei se vou mudar de ideia depois disso tudo, mas sempre a gente vai concordar. Se é corpo ao espírito, né? E o espírito e a alma são diferentes, né? Então, na hora que a gente morrer, né? Na hora que a gente morrer, que o corpo morrer, né? Qual que é a minha dúvida? O espírito voltaria para Deus, junto com a alma. E se é junto com a alma, então se eu sou salvo em Cristo, eu vou no Senhor. Mas eu não sou salvo. Meu espírito, que é o Espírito de Deus, ele volta para Deus, e o que vai para o inferno, né, que vai para lá, é a alma, ou esse espírito vai junto, né? Então, a minha dúvida que eu fico, né, que me incomoda é isso. Então, nós somos corpo, alma e espírito, ok. A alma estaria ligada mais à questão, né, dos sentimentos, do meu ser, porque eu sou Patrícia. Esse ser, as minhas emoções, né? O meu espírito, Deus, o corpo é de Deus. Essa alma e esse espírito, eu sou salvo em Cristo, amém. Aí, isso vai para Deus. Porque quando fala do rico e do pobre, do Lázaro, né? Você entende que ele tinha sentimentos, que ele entendeu que ele estava no inferno e ele queria avisar a família, né? E aí Deus, né, ele falava que, não, já que faça isso. E aí ele está, os sentimentos dele, o entendimento dele está lá, né, na parábola. Mas e esse espírito, né, que é de Deus, está junto, ele volta para Deus, que não é salvo. Então, é feita essa separação, alma e espírito é uma coisa junta, né, vai junto. Então, essas digressões aí... Já é dúvida difícil. Oi? Já é dúvida difícil. O que acontece? Foi o que eu falei. Dentro do próprio tricotomismo, existem várias interpretações em relação a isso. E aí, o que a gente precisa entender é que, tanto para tricotomista e dicotomista, a gente precisa entender biblicamente, mesmo que não tenha consenso em todas as falas, para a gente não cometer alguma quase heresia ou até heresia. Por quê? Alguns tricotomistas falam assim, o Espírito ele vem de Deus e volta para Deus. Então eles pensam que o Espírito não foi contaminado com o pecado. Porque para ele voltar para Deus, sem salvação ou independente de Jesus, ele não foi contaminado.
E aí eles entendem o quê? Que a alma e o corpo foi contaminado na queda do homem, e o espírito ele foi meio que apagado, ele está morto em espírito ali. E aí quando a pessoa encontra com Jesus, essa alma e corpo é vivificado também. E o espírito, independente se a pessoa é salva ou não, vai para Deus. E aí a alma que vai para o inferno ou a alma que vai para o céu, independente. Tem outras linhas do tricotomismo que falam o quê? Que o espírito morreu na queda do homem, então todo homem é só alma e corpo, e aí quando Jesus entra no seu coração, você recebe o Espírito de Deus. Já é uma heresia, que a gente tem o Espírito, o homem já nasce com o Espírito, sendo ele Espírito e alma ou Espírito ou alma. Então assim, existem várias outras ainda teorias, e eu acredito que é por causa disso que por algum tempo a igreja deixou o tricotomismo meio de lado, porque é mais prático a pessoa pensar no dicotomismo, pensando nessa situação, porque a parte material vai para o céu, vai para o inferno e o corpo está aqui. Então fica mais tranquilo na cabeça da pessoa. O tricotomismo ele traz essas desvantagens que a gente tem que ir entendendo na luz da Bíblia. Mas o que você acredita? Eu acredito que o pastor o pastor perguntou assim para mim: você é dicotomista ou tricotomista? Eu falei: olha, é que nem arminianismo e calvinismo. Eu não me defini totalmente nessa situação. Eu pendo mais para o tricotomismo. Tá? Mas existem essas dúvidas. O que eu, Romulo, acredito? Você é o quê? Eu não entendi. Você é o quê? Eu pendo mais para o tricotomismo. Porque eu entendo que as duas, se a gente pegar uma linha, eu vou falar aqui para vocês, e pode ser que quem não tenha base teológica vai sair tricotomista da minha fala. Só que na hora que o pastor Vandes falar, vai virar todo mundo dicotomista. Por quê? A gente, dependendo da linha do raciocínio bíblico que a gente entrar, a gente consegue basear os dois. Né? Então, assim, porém a gente não consegue responder tudo. A dicotomia eu acho que fica mais fácil responder em relação a isso, porque é espírito ou algo, é a mesma coisa. Então, ou vai para o céu, vai para o inferno e acabou. Mas o que eu penso sobre isso? Eu penso que o ser humano, como eu falei, ele não é divisível. Qual é o momento que a gente consegue dividir o ser humano? Quando ele morre. Então ele morre, o corpo fica aqui, tanto que a gente vai velar o corpo. Eu não vou velar a mãe do fulano, não, vou velar o corpo da mãe do fulano, porque já não é mais a pessoa. A partir do momento que eu não tenho mais a parte imaterial, é só um boneco que está ali que vai apodrecer. É essa parte material que eu vou explicar daqui a pouco, como a parte que eu acho que é mais aceitável do tricotomismo entende o corpo, a alma e o espírito. Essa parte imaterial que traz para o homem essa questão do movimento, do pensar, raciocinar, do entender, a diferença do homem para o animal. Se você for ver em Gênesis, ele fala também do animal que foi feito alma vivente. O ser humano foi feito alma vivente, o animal também foi feito alma vivente. Não são iguais? Não, por quê? O tricotomista acha que a diferença está logo no espírito. Tá? Aí, peraí, deixa eu falar coisa. Não, não falar. Então, aí. Não tereis os homens, os homens mataram o corpo, não sabem fazer com a alma. Aquele que pode matar a alma, Então, o pastor vai falar mais sobre isso, porque ele vai usar isso aí para defender a dicotomia. Mas o que acontece? Eu entendo que na Bíblia existem várias figuras de linguagem. Então você fala assim, Jeremias fala, o coração do homem é enganoso. Meu coração é enganoso? Se eu for olhar na ciência, meu coração ele nasceu para bater e circular o sangue. É só isso que ele faz. Mas por que ele fala o coração? Ele está falando do homem, está falando da alma do homem, do pensamento do homem, do entendimento do homem. Então quando Jesus fala o corpo e a alma, ele está falando da parte material e imaterial. Então o ser humano ele pode me dar um tiro e me mandar para o cemitério, mas ele não vai definir se eu vou para o céu ou para o inferno. Quem vai definir isso? É Deus, através da minha salvação em Cristo Jesus ou não. Então eu tenho que temer mais a quem? Mais a Deus, porque é sobre Ele que eu vou responder da minha vida. Isso serve para quê?
pessoas que estão aqui na frente falando de Deus, paz irmão, paz Senhor, não sei o quê, e aí quando está lá no quarto, está olhando pornografia, está fazendo uma coisa, ele teme mais o homem do que teme a Deus. Não é só em questão da violência, porque eu tenho a reprovação das pessoas, eu gosto de estar aqui e as pessoas acharem que eu sou santinho, mas quando eu estou no meu secreto, eu faço coisa errada, ou seja, eu não temo a Deus, eu temo as pessoas, porque Deus está lá, e é Ele que pode mandar para o inferno, não é vocês. Então eu preciso temer mais a Deus do que o homem. A gente pode usar esse texto pensando em ser dicotomia ou tricotomia? Pode, mas Jesus aqui não está ensinando isso também. Ele só está ensinando que é Deus que eu tenho que temer. Então, assim, a Bíblia, se eu for olhar a Bíblia inteira, todos os textos, a gente vai trazer ensinamentos sobre tricotomia ou dicotomia, mas nenhum deles fala que está querendo ensinar isso. Eu acho que o pensamento do escritor bíblico nem era querer ensinar se é triconto ou dicômetro, mas ele tricotômico ou dicotômico. Mas ele tinha, eu acho que ele traduzia nessas falas o pensamento dele, se ele era isso ou aquilo. É isso que eu entendo. Tanto que esse texto de 1 Tessalonicenses, na visão tricotômica, Paulo não está querendo ensinar a tricotomia, mas ele está mostrando qual é a visão dele da antropologia humana, que ele pensa que o ser humano é espírito, alma e corpo. Essa é a visão. Nós temos também Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, ele vai dizer que, outra vez, ele não está ensinando tricotomia, mas ele vai... Pode ver? Pode. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Outra vez aqui, a intenção do escritor é ensinar o quê? Que para a palavra de Deus não existe nada escondido, como eu falei da pessoa que é uma face aqui e uma face em casa. Ou eu estou falando para vocês uma coisa que eu nem acredito, querendo ensinar aqui, estou pregando aqui, mas não acredito. Eu posso estar enganando vocês, mas a Deus eu não engano, porque a palavra de Deus é penetrante. A intenção do escritor é ensinar isso. Porém, ele traz aqui algumas crenças dele. Aí pode dizer assim, tá, mas ele está dizendo sinônimos, alma e espírito, juntas e medulas. Mas estudando anatomia, eu sei que juntas e medulas não são sinônimos. Nós temos as juntas e nós temos as medulas, que é a parte neurológica. Você consegue separar? Consegue, aí você mata a pessoa. Ou você consegue fazer uma amputação, alguma coisa assim. Só Deus consegue separar e ver ali o meio da junta e medula sem fazer uma cirurgia na pessoa. É só a palavra de Deus que consegue fazer isso. Porém, a junta e a medula não são a mesma coisa. Ela fazem parte de um mesmo complexo, que é o corpo humano. E ela tem funções diferentes, que às vezes até se misturam uma tudo, porque uma depende da outra. Porém, não são a mesma coisa. Então, a alma e o espírito que está dizendo que a palavra é capaz de discernir a divisão da alma e do espírito, a ideia é o quê? Que existe alma e espírito. Não são coisas iguais. Porém, aqui também mostra para a gente que fica muito difícil eu definir especificamente qual é a função da alma, qual é a função do espírito, porque a Bíblia não tratou de ensinar isso como doutrina. A gente tem que pegar vários pedacinhos ali e tentar fazer uma coxa de detalhes. Mas eu sei que Deus consegue definir. Então, por isso que eu falei para a irmã, não dá para bater categoricamente se quando a pessoa morre o espírito fica junto com a alma, se ele separa da alma, se o espírito vai para o céu e a alma fica lá no paraíso esperando, porque o Lázaro ele não foi para o céu. O Lázaro ficou no paraíso. E aí quando pensa o quê? Quando Jesus voltar, a gente vê isso na Bíblia. Todos primeiro virão aqueles que morreram primeiro, e o Lázaro vai vir junto. E aí quem estiver aqui vai ser glorificado sem passar pela morte do corpo. E ele vai ter a ressurreição do corpo, que alguns entendem que o corpo é o corpo físico que Deus vai transformar, e alguns entendem que vai ser um outro corpo totalmente diferente. Porém, a gente não consegue fechar se o espírito do Lázaro ficou ali com ele no paraíso ou se ele foi para Deus e vai voltar depois. Mas nesse caso, o Lázaro, você também
a ideia de Jesus ali não era ensinar isso. Porém, eu entendo que Jesus não ia usar de uma falsa crença para ensinar outra coisa. Existem várias coisas na Bíblia, por exemplo, muitos cristãos, principalmente católicos, entendem que Cantares de Salomão não foi feito de um homem para a mulher, que isso aí é Cristo e a igreja. Eu penso assim, que mesmo que fosse, vamos supor que eu entenda que Cantares de Salomão está exemplificando Cristo e a igreja. Tem até música que a gente canta, meu amado, o mais belo entre milhares, está lá. Mas assim, mesmo que eu entenda que é Cristo amando a igreja, eu não acredito que Deus ia inspirar Salomão para colocar ali relações entre homem e mulheres para exemplificar Cristo e a igreja que não fossem aprovadas por ele. Então eu vou colocar um exemplo de Cristo e a igreja em Cantares de Salomão, tá, mas o sexo não foi feito para prazer, tá, irmãos? É só para reproduzir. Não tem como eu usar isso. Por mais que eu pense que Cantares de Salomão foi feito para ensinar que é Deus e a igreja, eu tenho que entender que ele está colocando uma coisa que ele acha que é normal, que é o homem, que ele tem o desejo pela mulher e a mulher o desejo pelo homem. Jesus também, ele falou a parábola do rico Lázaro. Existem diferentes interpretações quanto a isso, tá, irmãos? Se isso foi uma história real ou se é uma parábola. A Igreja Católica, por exemplo, tem o São Lázaro. Então eles acreditam que foi uma história real. E existem muitos evangélicos, cristãos evangélicos, que entendem que Jesus está falando de uma história que aconteceu realmente. Tá? Mas se foi real, se ele só inventou essa história para poder ensinar, que a ideia dele também nem era dizer se era real ou se era, ele não ia usar uma história que seria falsa. Sim. Então, realmente Jesus estava dizendo do paraíso, como ele falou para o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele não falou estarás comigo no céu. Se eu repetir que uma história é real, vai dar muito problema teológico. Tem muita coisa na parábola que é dele olhar, dele ver a pessoa, entendeu? De ver o inferno. Então, por isso que eu digo assim, pelo menos essa parábola aplica mais. Essa parábola é para a teologia, eu não posso. É o que eu aprendi. Isso daria muita discussão mesmo, vai ter que ter um estudo só para essa parábola. Eu já vi essa parte, e aí assim, a questão é os personagens em si, né? Existiram. Então, se eles existiram, não era uma parábola. Se eles não existiram, era uma parábola. Não, mas olha, deixa eu explicar uma coisa. Não é base teológica. Eu acredito no que o irmão falou. Tudo que Jesus falava, ele não falava nada para causar confusão e diferente do que ele queria. Então, Jesus ele usava a parábola para explicar as coisas. Então, é igual o pastor falou, a filosofia ela vem para ajudar o entendimento. Mas ela não é, a filosofia em si não é correta. Então, ela vem. Então, a parábola é um auxílio. Então, quando Jesus ele exemplificou como que é se a pessoa morresse em Cristo, né, sem a salvação, o desespero que é. E aí fez a diferença do pobre, que era pobre na terra, e o que era rico, e como ali ele foi um desespero ao ponto de precisar, né, de uma gota de água do pobre, né, uma questão desesperadora. E aí depois Jesus está dizendo que ele fica desesperado para evangelizar a família. E aí o que ele fala? Que os profetas vieram. Então assim, isso não é uma teologia, mas é Jesus explicando para as pessoas que tinham dificuldade de entender o desespero de você conhecer nele e para onde que você vai. Então, assim, é uma maneira de facilitar a teologia, entendeu? Mas não é uma base teológica. Então, é óbvio que quando a gente for para lá, a gente não vai ter mais esse acesso. Mas Jesus também fala isso, não tem. É assim que eu entendo. Então, não é base teológica. Não, eu entendi isso. Eu não quero dizer assim, é que às vezes vai até uma outra igreja e força a ideia da palavra para dizer o que não está dizendo. Ah, não. Ela está dizendo ela está muito bem, ela está querendo perguntar. Passou os dias sem isso. Irmãos, então vamos voltar aqui. Porque se a gente for ir para aí, a gente vai ter que abrir depois o pastor marca um novo almoço teológico. A gente vê. Porque esse almoço teológico foi por causa dessa pergunta da irmã, não foi? Não, então, e aí eu estou causando outro problema. Não, você está dando uma faísca para um outro almoço. Então, ótimo. Não,
Mas é bom isso. Não é um defeito, isso aí foi uma coisa boa. É excelente, né? É... Em casa eu vou escutar que é um defeito. Oi? Em casa eu vou Ah, é? Eu achei que estava aparecendo o vídeo aqui, não apareceu. Deixa eu tirar a apresentação. Você se comportando como depois eu fico queimada com a pastora lá, mas sai mais ao nosso, a gente ama, mas sai mais ao nosso. Oi? Irmãos, então o pastor falou sobre filosofia. Eu vou colocar aqui uma coisa que não ele não vai falar de um texto bíblico, porém ele vai fazer uma questão filosófica. É um físico, os irmãos devem conhecer, Cladalto Lourenço, ele fala aqui. Ele não está falando de corpo, alma e espírito, mas ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante. Se a gente olhar Salmos 19, ele fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e a natureza a obra de suas mãos. E aqui ele traz uma coisa que eu achei interessante, que ele fala que é a assinatura de Deus na criação. É um vídeo curtinho, tá? Só para a gente tentar entender filosoficamente. Está escutando? Cadê o controle? Esse começo não entendeu. E ali está lá. Em todas as características que nós encontramos nas leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Que ele é o autor das leis. E ele colocou nas leis algumas das suas características. Interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões porém dizem que o Deus delas é ter criado o universo, a vida e tudo mais. Fala, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura e profundidade, 3 em 1. Base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quartos em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. Dá uma ideia de 3 em 1. Credo, eu estou assustando. É fascinante, porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Você viu que ele não falou de tricotomia, né? Mas é que eu vi esse vídeo e pensei, o pastor falou que era perigoso outro dia usar a Trindade para falar da tricotomia. Porém, eu entendo que Deus, ele colocou no ser humano a sua imagem e semelhança. É lógico que isso não é algo visível. A imagem e semelhança que a gente entende teologicamente seria o quê? O homem tem um poder de vontade, tem um poder de decisão, um poder de domínio, coisas que o animal não tem. O animal não consegue dominar a natureza como o ser humano consegue. Mesmo manchado pelo pecado, o ser humano ele domina a natureza de uma forma errada, mas domina. Então nós temos aí o ser humano inteiro. Eu vou falar agora um pouco, tentar dividir cartesianamente para a gente tentar entender aí um pouco. Eu coloquei de forma bem simples, tá, irmão? Sem muita coisa para a gente não ficar muito confuso. Então o corpo, essa parte aqui é mais tranquila, que não tem diferença entre dicotomista e tricotomista. O corpo ele é feito do pó e vai voltar ao pó da terra. Gênesis 3,19 ele fala: com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra, do qual foi formado, pois você veio do pó, e ao pó voltará. E aí nós temos aqui as funções do corpo. O corpo ele seria o que então? Sem o corpo, a alma e o espírito, ou a alma e o espírito, não teriam condições de entender, de participar da vida aqui na Terra, porque a Terra aqui é uma questão física.
Não tem como eu pisar no chão sem o corpo, não tem como eu comer sem o corpo, não tem como eu ter interação com abraçar alguém sem o corpo. Então o corpo ele tem essa função, os 5 sentidos eles dão essa função: audição, olfato, paladar, tato e visão. Então esse corpo ele traz esse contato com o mundo e a comunhão com tudo que ele tem ao redor. Ele não tem essa função de conhecer o mundo espiritual. O corpo ele só tem a função de conectar a alma e o espírito ao mundo terreno. Tanto que o corpo ele é usado por Paulo, por exemplo, carnais. Ele não está dizendo da carne, mas ele usa essa palavra para dizer a pessoa que está só no mundo físico, só nos prazeres do corpo. Então esse corpo ele foi feito para quê? Como o corpo faz parte do homem inteiro, ele foi feito para glorificar a Deus. Esses 5 sentidos eles foram feitos para glorificar a Deus. Com a queda do homem, e aí está um pouco a importância também do estudo da antropologia, a gente começa a perceber que as funções que foram dadas por Deus ao corpo foram utilizadas de formas erradas, começaram a ser utilizadas de formas erradas. Então o homem perdeu a audição, o olfato, paladar, tato, visão, ele perdeu. Porém, coisas que o homem não fazia com esses sentidos, ele costumava fazer. Ele começou a cobiçar com os olhos, ele começou a coisa gostosa ao paladar, então eu como independentemente da quantidade, se vai fazer bem ou se vai fazer mal. Ele começou a querer tatear coisas que de repente não pode, né? Então ele começou a usar esses sentidos em rebelião a Deus. Ao invés de glorificar a Deus, esses sentidos foram usados para afrontar a Deus, a partir da queda do homem. Aí eu vou passar para a alma porque aqui é mais tranquilo. Não vai ter nenhuma discussão em relação ao corpo. A gente consegue ver na ciência, anatomia, fisiologia. Então a alma, voltando aqui Gênesis 2:7. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se tornou ser vivo. E esse aqui que eu coloquei é NVT, mas algumas versões eles falam alma vivente. E aí, aqui nesse texto dá para tirar, como eu disse, várias interpretações. Eu posso dizer o quê? Que o homem é um corpo que recebeu o espírito e os dois juntos é a alma vivente. Então ele é só o corpo e o espírito, que é a mesma coisa que a alma. Ou eu posso dizer, como muitos tricotomistas entendem, que quando o ser humano recebeu o corpo, que é no grego, o corpo é soma, no hebraico seria bazar, ele fala aqui. Aí ele tem a diferença ali que ele no hebraico ele também fala do espírito, que é o. Deixa eu ver aqui, que eu não sou tão bom de línguas como o pastor. O espírito é o roach, em hebraico e em grego pneuma, que vem de pneumologia. Pneumologia vem daí. Pneuma, fôlego de vida, respiração. E aí a alma, que é nefesh em grego, em hebraico, desculpe, e no grego a alma é psique, desculpa. Essa é a parte mais fácil, né? Que daí vem a psicologia. A alma é a psique. Então, pensando nessas traduções, aí os tricotomistas eles pensam o quê? Então, que o ruach, que é o sopro de vida, é aquela centelha que veio de Deus e é responsável por comunicar o homem com Deus, que eu vou falar aqui para frente. Então, a alma, ela seria o quê? Por que eu botei o cérebro aqui? Se você botar a imagem de alma lá, depois para colocar no Google aqui, começa com essas coisas de espiritismo. Então eu coloquei o cérebro. Por quê? A ideia do tricotomista é que a alma,
ela se encontra aqui nessas conexões sinápticas aqui dos neurônios. Então, é na alma que a gente tem as funções. Então, nós temos o quê? Personalidade. Então, a personalidade da pessoa, ela provém da alma. A vontade, o poder de decisão do ser humano, ela está na alma. As emoções e os pensamentos, a mente. Como nos animais, os animais também têm, apesar deles não serem racionais, por isso que falar animal racional, animal irracional. Porque o ânima, né, se eu pego uma planta, ela é um ser vivo, mas ela não tem ânima, ela não tem essa questão imaterial que faz dela o pensar, raciocinar ou se mover, mesmo que por instinto. O animal ele age por instinto. Então, ontem eu estava estudando a lei, eu estava vendo o Discovery, sei lá, que ela estava vendo lá, falando das tartarugas. E aí a tartaruga, que ela saiu pequenininha lá daquela praia e tal, viajou, ela ficou 15 anos, eu falei assim, nossa, como que ela 15 anos para achar a primeira terra firme dela, só nadando, e ela não respira embaixo d'água, né? Como é que ela consegue fazer isso? E aí, quando ela voltou na mesma praia, junto com milhares de tartarugas, que aconteceu a mesma coisa, e elas não vão para outra praia. Nenhuma tartaruga esquece a praia e vai para outra. E existem muitas praias no mundo. Elas vão para a mesma praia. E aquele ouvinte que está ali, que consegue sobreviver, vai fazer a mesma coisa e voltar para a mesma praia, e isso durante milhares de anos acontece isso. Por que a tartaruga faz isso? Ela tem um GPS na cabeça dela, ela fala assim, olha, filha, você está saindo dessa praia aqui, quando você for ter o seu ovinho, você tem que trazer vinho para cá, tá? Vai marcando o caminho quando você viajar. Não tem isso. Mas ela vai e volta para o mesmo lugar. O gato, por exemplo, que gosta de... Gato, ele não fica em casa. Se você não prender ele de um jeito com rede, ele vai para a rua. Mas na maioria das vezes ele volta para casa. Ele pensa, não, lá é a casa do fulano de tal que cuida de mim, eu vou para lá. Não, ele volta. Então, a filosofia fala o quê? Que o animal sabe, mas não sabe que sabe. Ele não reflete sobre isso. Ele não tem... O cachorro, por exemplo, que tem relação sexual com a sua mãe e procria com a sua mãe, ele não tem essa reflexão, poxa, minha mãe, né, que falta de respeito. Ele não tem isso. Mas ele sabe que ele precisa ter relação para procriar. Ele tem esse instinto de manifestar a perpetuação da espécie. A diferença do ser humano, então, para o animal, que também tem alma, os dois. Os dois têm alma. E aí tem a pergunta se a alma vai para o inferno, vai para Deus, vai falar assim, e a alma do animal, que a Bíblia não fala nada. Se a Bíblia não fala da alma do animal, você vai para o inferno, porque você vai para o céu. Porém, o ser humano ele tem essa questão diferente que é a racional, ele consegue refletir sobre as suas ações. E aí, às vezes, até conversando com as pessoas, eu gosto de falar dessa diferença do ser humano com o animal com as pessoas, para falar assim, você é um animal ou um ser humano? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas fulano, igual adolescente, né? Você não deixa namorar, mas está apaixonado, vai ficar assim? Ele tem que seguir o instinto dele. Que a diferença minha para o animal é que eu não sigo todos os meus instintos. Eu sei qualificar se essa paixão é algo bom, que vai trazer algo bom, ou vai trazer algo ruim. Se isso é possível ou não é. Eu sou casado, eu vou me apaixonar, então eu vou ir por instinto. Então eu estou agindo como animal, não como ser humano, porque o ser humano ele é capaz de refletir sobre as suas ações ou suas futuras ações, o que vai acontecer lá na frente que você fizer. O animal não faz isso. Se o animal pensasse nisso, imagina o marido da viúva negra. E eu não ia ser, eu ia falar assim, eu não quero perpetuar a espécie. Por quê? Enquanto eles têm relação, a viúva negra come ele. E no final da relação ele morre. E aí, por que ela faz isso? Ela é ruim? Não, porque toda a proteína que ela vai comer dele e a substância vai ser ajudada para maturar os ovos dela, para poder trazer novos filhotinhos. Mas se eu fosse o macho e pensasse assim, eu vou lá, eu vou fazer meu filho, vai ser a última vez. Eu quero esse prazer nada, vou viver a vida. Não é? Então, assim, eles não pensam. Então, como ser humano, é importante a gente entender isso. Nós temos esse poder de decisão. Se eu vou fazer tal coisa, ou vou deixar de fazer tal coisa, eu posso refletir no que isso vai repercutir lá na frente.
Então a alma ela tem essa funcionalidade de trazer ao homem todas essas questões, os pensamentos. Nós temos aqui vários textos que podem ser usados isso aqui. Eu vou pegar um texto aqui, por exemplo, Provérbios 10, 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Isso aqui é uma função da alma. Isso a gente dividindo, tá, irmãos? Porque a alma e o corpo, ela tem aquela ligação que eu não consigo dividir, só consigo dividir semanticamente falando, mas eu não consigo perceber. Porque, por exemplo, já ouviram falar de doença da alma? Existem hoje, está na moda, os adolescentes que se cortam, fazem automutilação, agora até adultos, né? Eu acho que é os adolescentes que começaram isso, ficaram adultos e continuam fazendo. Aí você vai perguntar para ele, por que você faz isso? O que consegue discernir e falar para você, ele fala o quê? Ele fala assim, eu faço isso porque quando eu sinto essa dor, eu paro de sentir a dor aqui. Essa dor, ela me ajuda a esquecer um pouco a dor da alma, a dor da mente. A pessoa está com uma depressão horrível ou alguma coisa assim. E aí, ela corta o corpo. Porque quando você se machuca, você tem a sensação que é a função do corpo, mas quem mostra para você que isso é uma dor? É a sua alma, é o seu pensamento, é a sua psique. Porque você sabe que você está sentindo dor. Você sabe definir se você está sentindo algo que é azedo, que é doce. Os neurônios que fazem isso, tá? Mas eles vêm para uma área que precisa compreender o que é aquilo. Então essa é a função da alma. Tá, irmão? Se eu ficar meio confuso, os irmãos falam aí. Acabou já, né? Já acabou. Mais ou menos? Mas já estou no último já. O Espírito. Então o Espírito, vamos usar o mesmo texto. Gênesis 2,7 foi o que eu falei. O Espírito é o fôlego de vida que Deus soprou. Aí, o pessoal entende o que? O homem foi feito do pó da terra e o Espírito ele vem de Deus. Por isso que fala que o Espírito volta a Deus. Só que ele fala ali que o Espírito volta a Deus, mas ele não define se o Espírito vai viver eternamente com Deus, porque se o Espírito for de alguém que não é salvo, vai fazer o quê? Ele vai voltar a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Está errado essa fala? A fala em si não está errada, o pensamento é errado. Porque todo mundo vai um dia estar diante de Deus. Se ele vai depois ir para o inferno ou vai para o céu, é outra história. Mas todos os caminhos vão levar ele a Deus. O único caminho que vai dar salvação para ele é Jesus. Mas então acho que todos vão a Deus, porque naquele dia sim seremos julgados. Então assim como o pastor falou, o diabo ele deturpa as coisas. Então ele pega uma verdade e usa para ensinar uma mentira. Porque é uma verdade, todos os caminhos vão te levar a Deus. Qualquer caminho que você seguir, no final da estrada você vai chegar até Deus. Agora se ele vai falar sobre isso, só Jesus. E aí a pessoa, ela aprende isso de todos os caminhos levam a Deus, pensando que ele vai ser salvo também. É o uso que o diabo faz de uma verdade. Ele usa de uma verdade para enganar o ser humano que não conhece a verdade. Por isso a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a verdade de Deus, para que a gente não seja enganado. Então, quais são as funções do Espírito para o tricotomista? A função do Espírito é comunhão com Deus, ser governado por Deus e a consciência. Então, o ser humano, quando Deus criou o ser humano em Gênesis, ele tinha comunhão com Deus. A comunhão dele era porque ele era em estado de inocência, ele não tinha pecado, essa comunhão ainda não tinha sido quebrada. É o Espírito dele que trazia essa comunhão com Deus. O ser governado por Deus, o Espírito que faz que a gente seja submisso a Deus. Paulo fala o quê? O Espírito luta contra a carne, né? Então procurar as coisas do Espírito. Por quê? Porque você vai ser submisso a Deus. Se você obedecer o seu corpo, você vai ser submisso às coisas desse mundo.
porque Deus te criou assim? Não, porque o pecado fez isso. Então, o Espírito é a consciência. Então, o Espírito ele tem a função de trazer a consciência. Então, mesmo aquela pessoa que não acredita em Jesus Cristo, ele tem uma consciência. Por que você vai numa tribo aí mais distante que seja, eles têm as leis deles? Algumas coisas a gente pode discordar, tem umas leis bem loucas. Esses dias eu vi que uma tribo lá, quando a pessoa morre, a família continua com ela em casa até eles decidirem que ela morreu de verdade. E aí fica lá. Tem umas leis esquisitas, mas a maioria dos lugares é errado você não respeitar os pais, é errado você matar o seu próximo. Então eles têm um senso. Esse senso ele vem do espírito da pessoa. E tem as deturpações porque nós somos corrompidos pelo pecado. Então, se a gente não tiver uma restauração em Cristo, não tiver um guia, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, a gente vai fazer isso deturpadamente. É o Espírito que fala para você, você precisa ter comunhão com o seu Criador. Tá, mas eu não sei, eu não tenho a Bíblia, ninguém pregou para mim, o que eu faço? Eu vou adorar o sol, eu vou adorar, fazer uma imagem de madeira, eu vou fazer isso, inventar um Deus que é do trovão, um Deus que é da natureza. Por que eu tenho essa necessidade? É o Espírito que traz em mim essa necessidade. Eu preciso falar com o Criador. Mas eu não tive que me ensinasse isso. Então eu vou fazer isso de forma inadequada. Nós aqui temos o Espírito que fala para a gente que tem comunhão com o Criador. Porém, nós também ainda estamos nesse mundo. Somos corrompidos pelo pecado, apesar de sermos salvos. Então nós temos essa luta entre a carne e o Espírito. E aí a filosofia traz uma ajuda para a gente.